O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. O título do livro em hebraico é Beresh, que significa no princípio, sendo a primeira palavra do texto hebraico. A tradução grega Septuaginta usa a palavra Genesios, que foi adotada na Vulgata Latina e se tornou o título da maioria das traduções. Gênesis faz parte do Pentateuco. É um dos 5 livros associados a Moisés, os quais o judaísmo e a igreja cristã primitiva consideravam um só volume. No judaísmo, o Pentateuco também é conhecido como Torá ou Lei, formando uma unidade estrutural cuja base é a história das peregrinações do povo de Deus e cujo centro é o livro de Levítico. Embora o Gênesis não tenha um autor explícito, o livro tem forte associação à figura de Moisés, conforme sugerem referências do Novo Testamento. Atos, capítulo 15, versículo 1, refere-se à circuncisão como costume de Moisés. Ver também João, capítulo 7, versículo 22. Ao longo da história, a maioria dos intérpretes cristãos e judeus tem identificado Moisés como autor e editor do Pentateuco. Todavia, nos últimos 2 séculos, paralelamente à ascensão do racionalismo, essa ideia foi questionada. Usando o método literário da alta crítica da Bíblia, eruditos sugeriram que o Pentateuco seria resultado de uma complexa história editorial baseada em, no mínimo, 4 fontes escritas por autores anônimos entre os séculos 10 e 15 a.C. Quais os conteúdos e temas de Gênesis? Os inícios são um dos temas centrais de Gênesis. A terra, o céu, as trevas, os animais, as plantas, a humanidade, o casamento, o sábado, a aliança familiar, o pecado e a salvação, tudo isso tem seu princípio registrado no livro. Por meio da distribuição cuidadosa de notas genealógicas ao longo da obra, o leitor é lembrado da importância dos princípios, dos nascimentos e da continuidade. Gênesis também é fundamental para a compreensão do restante da Bíblia. Em teologia, Deus é Criador e Salvador. Em antropologia, a humanidade foi feita do pó da terra e retorna ao pó. Em sociologia, há a compreensão do casamento, da família e da comunidade mais ampla. Em cosmologia, sobre as origens do cosmo. E em soteriologia, o estudo do plano de salvação à luz da criação e da queda. Essas são apenas algumas das ideias fundamentais de Gênesis necessárias para o entendimento do restante das Escrituras. Outro assunto teológico importante, que liga a criação à recriação, envolve o tema da desordem-ordem. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, descreve a terra em um estado de desordem, sem forma e vazia, mas a palavra divina levou ordem ao caos de maneira sistemática, formando e preenchendo tanto o espaço físico quanto temporal. O sábado é o auge da vida ordenada e santificada. No entanto, a entrada do pecado no mundo, conforme vista na narrativa da queda em Gênesis, capítulo 3, inverteu a ordem inicial da criação, gerando desordem e afetando o homem, a mulher, versículo 12, e o restante da criação, versículos 15 e 17 a 19. Uma desordem ainda maior ficou visível por ocasião da primeira morte humana, capítulo 4, versículo 8, e quando a depravação da humanidade levou ao juízo divino, ocasionando a destruição quase completa do mundo por meio do dilúvio, capítulo 6, versículo 9. Mesmo depois do dilúvio, a desordem continuou a reinar suprema, conforme se pode ver no juízo divino de confundir as línguas e dispersar as pessoas, capítulo 11, versículos 1 a 9. Gênesis é também um livro de promessas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus toma a iniciativa e promete uma solução para o conflito entre a semente, o descendente da mulher e a semente da serpente. De maneira semelhante, uma promessa divina de proteção e bênção foi feita após o dilúvio, capítulo 8, versículo 21, capítulo 9, versículo 1. A eleição divina de Abraão e de seus descendentes e as promessas envolvidas nisso, capítulo 12, versículos 1 a 13 e 7, capítulo 13, versículos 15 a 17, capítulo 15, versículos 7 a 21, capítulo 17, versículos 4 a 8, capítulo 22, versículos 16 a 18, capítulo 26, versículos 2 a 4, 13 e 14, desempenham um papel importante no desenrolar da história e também se conectam a Deuteronômio, que traz mais promessas e maldições para o povo, Deuteronômio, capítulos 28 a 32.
Elementos importantes das promessas incluem os descendentes, a terra e a intenção divina de que os israelitas fossem uma fonte de bênçãos para as nações. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. As bênçãos divinas em Gênesis são radicalmente centradas em Deus, e embora contenham condições, não dependem por completo do comportamento humano. No nível prático, a devoção pessoal, a oração e a adoração desempenham um papel importante em Gênesis. As orações de Abraão por um filho, capítulo 15, versículos 1 a 3, pelas cidades condenadas de Sodoma e Gomorra, capítulo 18, versículos 16 a 33, e pelo rei Abimeleque, capítulo 20, versículos 7 a 18, são bons exemplos da expressão pessoal da fé. A oração do servo de Abraão também foi respondida, capítulo 24, versículos 12 a 14, bem como a de Isaque em prol da estéril Rebeca, capítulo 25, versículo 21. As mulheres também oram em Gênesis, conforme se vê na oração de Lia por filhos e pelo amor do marido, capítulo 29, versículos 32 e 33, capítulo 30, versículo 17, e na oração semelhante de Raquel, capítulo 30, versículo 22. Outras orações poderiam ser acrescentadas à lista. O Deus de Gênesis é um Deus que interage com sua criação, ouve as orações e dá sua resposta a elas no tempo designado por ele. Os seres humanos reagem com atos de adoração. Gênesis apresenta ao leitor das Escrituras o caráter de Deus e seu plano para lidar com a humanidade rebelde. Ele é retratado criando tanto por meio de palavras quanto de ações e apreciando a multiplicidade de formas e cores encontradas na criação. O interesse de Deus pela humanidade e seu cuidado por ela são enfatizados na criação do sábado como monumento de descanso de todas as atividades, uma oportunidade para a comunhão ininterrupta entre Criador e criatura. Outro elemento importante no retrato mais amplo das Escrituras apresentado em Gênesis é o grande conflito entre o bem e o mal. Depois de causar ruptura na esfera celestial, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, esse conflito, por fim, chegou ao planeta Terra. A resposta de Deus à crise foi o comprometimento com uma aliança que não envolvia apenas determinados indivíduos e famílias, mas que se destinava a ser uma bênção para todas as nações. A encarnação de Jesus e a derrota completa de Satanás, preditas em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, são a resposta definitiva de Deus para o problema do pecado. Em associação com o Apocalipse, Gênesis forma o parêntese de todo o intervalo temporal das Escrituras. Entre o paraíso perdido e o paraíso restaurado, o plano de salvação se desenvolve. Progressivamente, são apresentados mais detalhes a respeito desse plano até a manifestação do amor e da justiça divinos no nascimento, vida, ressurreição e ministério celestial de Jesus Cristo. O propósito e a estrutura literária de Gênesis. Gênesis se caracteriza por uma mudança impressionante do universo para o pessoal e específico. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 11 e 26, se concentra na história antiga e narra a origem da humanidade, incluindo a criação deste planeta, a queda, o dilúvio universal e a dispersão dos povos. Gênesis, capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 50, versículo 26, passa a apresentar a história dos patriarcas. Em vez de manter o foco na humanidade como um todo, concentra-se em uma só família, em seus altos e baixos, em seu crescimento e desenvolvimento. O texto é mais específico e abre espaço para maior definição geográfica e histórica. Outro elemento literário importante é a expressão ou fórmula em hebraico Toledoth, que geralmente está relacionada a uma genealogia. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 11, e o capítulo 26 contém 5 ocorrências dessa expressão. Em todos os casos, a fórmula introduz ou conclui uma extensa genealogia ou introduz uma narrativa com uma genealogia inicial resumida, de no mínimo 2 gerações, capítulo 6, versículo 9, capítulo 11, versículo 27, e o capítulo 25, versículo 19. A localização dessas expressões fixas na narrativa sugere que foram habilmente incluídas como elos entre as principais histórias, introduzindo o bloco construtor das genealogias, tão importantes na sociedade antiga e muito ligadas à questão das origens.
Gênesis deve ser lido e compreendido no contexto mais amplo do Pentateuco como um todo. O livro dos Princípios lança base para os livros seguintes, que se concentram ainda mais em questões específicas da nação destinada por Deus para ser o povo da aliança. Parte significativa dos outros 4 livros foca no que e no como da vida santa dentro de uma comunidade santa. O intervalo entre Gênesis e Êxodo é cheio de ligações textuais. Gênesis, capítulo 50, deixa o leitor no Egito, com o relato da morte e do embalsamento de José. Êxodo, capítulo 1, versículo 1, retoma a história no Egito, faz referência à morte de José e descreve a mudança completa de circunstâncias dos filhos de Jacó no país. O vocabulário usado para retratar o crescimento de Israel ecoa a criação,